Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. No episódio passado falamos do último homem, aquela figura confortável, satisfeita, que desistiu de arriscar qualquer coisa em nome da segurança. Mas o que exatamente é essa força que o último homem sufoca dentro de si? O que é essa energia que o personagem Zaratustra tanto quer despertar? Imagine que eu lhe dissesse que por trás de cada decisão que você toma, de cada sonho que persegue, e até de cada dificuldade que enfrenta, existe algo mais profundo do que simplesmente a vontade de sobreviver ou de ser feliz. Uma força que impulsiona a vida a crescer, criar, superar obstáculos e transformar o mundo. Nietzsche chama essa força de vontade de potência, e é sobre ela que a gente vai falar nesse episódio. Apesar da etimologia da palavra potência vir de poder, de força, a vontade de potência não é fundamentalmente vontade de comando, de conquistar por força, de subjugar pessoas. Ela pode, em certos casos, se expressar assim, quando nos referimos na atualidade à potência bélica, potência financeira e comercial, dentre outros. Mas isso é só uma manifestação possível e geralmente uma manifestação rasa e totalmente diversa da vontade de potência de Nietzsche. Para Nietzsche, a vontade de potência tem nuances diferentes. Para ele é o impulso fundamental de todo ser vivo de crescer, de se expandir, superar seus próprios limites, intensificar sua própria existência. Não é apenas sobreviver. Nietzsche tinha pouca paciência com a ideia darwinista de que tudo se resume à sobrevivência. Para ele, sobreviver é o mínimo. O que todo organismo realmente busca, em algum nível, é mais. Mais força, mais capacidade, mais expressão de si mesmo. Os seres vivos não apenas sobrevivem, eles procuram afirmar sua força, ampliar suas capacidades e explorar novas possibilidades. Durante muito tempo, predominou na filosofia e na ciência a ideia de que o principal instinto humano seria a conservação da vida. Depois, Sigmund Freud falaria do princípio do prazer, mas Nietzsche considerava ambas as explicações insuficientes. Se apenas quiséssemos sobreviver, por que tantos exploradores atravessaram oceanos desconhecidos? Por que cientistas colocam suas vidas em risco em busca do conhecimento? Por que artistas passam anos aperfeiçoando uma obra sem qualquer garantia de reconhecimento? Por que atletas submetem seus corpos ao sofrimento extremo? Existe algo além da simples sobrevivência. Existe o desejo de superar limites, de criar, de realizar, de tornar-se mais do que já somos. Uma planta que cresce em direção à luz, ultrapassando obstáculos, está exercendo vontade de potência. Um artista que luta contra o material até arrancar dele uma forma nova está exercendo vontade de potência. E claro, uma pessoa que enfrenta uma versão mais difícil de si mesma para se tornar mais capaz, também. Mas Nietzsche não ficou apenas na psicologia humana. Em alguns de seus textos e anotações, especialmente os que foram reunidos de forma controversa no volume póstumo intitulado A Vontade de Poder, ele especula que esse princípio de expansão e superação pode ser a característica fundamental de toda a realidade, não só da vida. Toda força, ao se relacionar com outra força, busca crescer, intensificar-se e superar a resistência que encontra. Mas indo adiante, para entender esse conceito é preciso considerar alguns pontos sobre Nietzsche. Ele observava na moral religiosa e em boa parte da filosofia ocidental aquilo que chamou de moral do escravo. Um sistema de valores construído, segundo ele, por aqueles que não conseguiam expressar sua força diretamente e que por ressentimento transformaram a própria fraqueza em virtude. Humildade, mansidão, abnegação,
Tudo isso, na leitura nietzschiana, nasce não representando a força positiva desses termos, mas da incapacidade de agir, convertida em moral. Nietzsche criticava duramente aquilo que chamava de moral de rebanho, uma moral baseada principalmente na conformidade, na obediência, na repetição, na busca constante por aprovação. Quando vivemos apenas tentando agradar os outros, deixamos de desenvolver nossa própria potência. Passamos a existir segundo expectativas externas, não segundo aquilo que realmente podemos nos tornar. É por isso que Nietzsche insistiu tanto na ideia de criar os próprios valores. A figura nietzschiana do além do homem, muitas vezes traduzido como super-homem, não é simplesmente alguém que libera todo o impulso sem filtro. É alguém que aprendeu a canalizar sua vontade de potência da forma mais elevada, criando seus próprios valores em vez de herdar valores prontos, transformando o próprio sofrimento em material de crescimento, em vez de fugir dele, tornando-se ele mesmo uma obra em constante superação. Já o último homem do episódio passado é justamente o oposto. É a vontade de potência anestesiada, sufocada, trocada por conforto. Não é que ele não tenha esse impulso, todo ser vivo tem, mas ele escolheu silenciá-lo em troca de uma vida sem atrito. Quando Nietzsche disse que o homem é algo que deve ser superado, ele não está se referindo ao outro, mas sobre o olhar para si. Ele está dizendo sobre a acomodação. O verdadeiro adversário não é o outro, é a nossa própria estagnação. Existe claramente uma tendência humana de dominar o outro, mas existe também uma vontade de dominar a si mesmo, e dominar a si é tarefa que poucos conseguem assumir. Controlar impulsos, criar disciplina, desenvolver talentos, transformar sofrimento em crescimento, tudo isso é expressão da vontade de potência. A vida não é uma linha de chegada, é um processo permanente de tornar-se. E por isso Nietzsche escreveu uma frase que se tornou famosa: aquilo que não me mata me torna mais forte. Quando conseguimos transformar a dor em aprendizado, ela pode ampliar nossa potência de viver. E uma pergunta prática sobre a vontade de potência é: onde na sua vida você está reprimindo o impulso de crescer só porque crescer dá trabalho? E inversamente, onde esse impulso está se expressando de forma bruta, destrutiva, em vez de refinada? No fundo, a vontade de potência é um convite permanente, um convite para abandonar a passividade, para assumir a autoria da própria vida, para transformar dificuldades em possibilidades, para trocar a busca de conforto pela busca da própria excelência. Vivemos numa época em que muitas pessoas confundem felicidades com ausência de problemas. Se o último homem é o ponto de chegada de quem desistiu, a vontade de potência é o combustível de quem ainda está em movimento. Muito obrigado e até a próxima. Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.